É... Sonic Frontier. Porra do vídeo ficou torto. O OBS deixou o vídeo torto. Que é esse jogo aí? É Sonic Frontier, já jogou Sonic na vida? Eu joguei, mas não gosto. Qual foi o Sonic que você mais jogou? Não foi o Sonic, foi aquele jogo de Play 2, o Shadow the Hedgehog. Aquele lá que ele segura uma arma. Exato. Caralho, pra que fica aparecendo tanta coisa? Aquele... Esse jogo é pique. Aquele lá é que, sei lá, desenhou um pouco da uma parte boa da minha infância e foi o meu contato maior com o mundo de Sonic, já que eu não sou muito fã, não. Eu não jogava Sonic antigamente, eu jogava outras coisas. Esse aí é o último que lançou? É o Fronteiras, é. É o último que lançou, o Fronteiras. Não teve um Sonic, eu não sei se foi o último ou o penúltimo que teve uma treta das pessoas não terem gostado muito, não. É o Forces. Ninguém gostou do Forces porque a movimentação dele é ruim. A movimentação do Sonic antigo é ruim. A movimentação do Sonic novo é ruim. A movimentação do Avatar é ruim. Tudo é ruim naquele jogo. O pior é que esse aí parece legal, a gameplayzinha. Eu acho tipo, tem umas paradas meio Breath of the Wild nesse daqui. Ou seja, eu sou um jogo de plataforma, mas não consegui me adaptar. Tem que ter uma agilidade muito rápida pra desviar das coisas. Eu não acho que precisa muito não. Na maioria dos jogos do Sonic o que mais tem é você não pensa, você só vai. Fala aí uma história de infância. História de infância? Só pra falar. Uma boa? Mas que porra tá acontecendo? Não importa. Se for. Não, tem que ser boa de contar. Tá ligado? Nossa. Boa de contar. Por que quando me jogou essa pergunta, parece que eu esqueci toda a minha vida. É porque é assim que acontece mesmo. Quando perguntam sobre algo, tipo, te dão muita liberdade pra você escolher o que você quiser. E o pior é que eu não tenho muitas histórias boas, porque passei a maior parte da minha vida com computador isolado, sem amigos. Ai, que coisa linda. Vamos ver, uma história legal. Uma vez eu fui pra... Sabe aquelas ilhas paradisíacas que tem nas encostas das praias e que a água é cristalina na beira dessa ilha? Sei, tô ligado. Peguei uma escuna pra ir até lá. Tava eu e minha família. Uma escuna é aqueles barcos pequenos. Só que comporta bastante. Jet ski? Não, escuna mesmo. É um barco. É simplesmente um barco. Não é uma lancha, não é pequeno como uma lancha, também não é grande como um navio. Daí peguei, fomos lá. Só tipo assim, é uma viagem tropical, paradisíaca, não é pra tu fazer nada, não é pra tu realizar nenhum trabalho. Pra olhar. O cara levou um arpão de bagulho. Certo é ele. O cara levou um arpão escondido. Aí ele tentou intocar o arpão dentro das nossas coisas, como se fosse nossa. Certo é ele. Eu faria isso. A polícia para da gente. Só que a gente olhou pro cara, o cara tava tipo abaixadinho, assim, tava se escondendo e olhando meio que de canto. A gente disse, não, é dele. Sai de aí. Eu acho que ele nunca mais saiu daquela ilha. Ficou pra lá pra sempre, pescando com arpão. Muita coisa aconteceu naquele dia. Dentre eles tinha um cara dirigindo uma escuna da Heineken e o cara não conseguia manobrar. Ele ficou pelo menos uma meia hora com o barco girando, com uma centena de passageiros dentro. E o barco girando e ele não conseguindo manobrar. Não, mas ele botou só pra botar mesmo? Eu acho que ele botou porque ele tava incerto de que arpão podia. Ele estava incerto, então pra ter certeza ele preferiu arriscar. Jogou a culpa nos outros. Não, certo é ele, eu faria a mesma coisa. Tu levaria um arpão? Levaria um arpão e botaria a culpa nos outros. Que parece funny. Eu só botaria a culpa mesmo, o arpão não levava, porque eu não tenho. É lactação. Qual é a sua opinião sobre a lactação no mundo dos games? Lactação. A lacração no mundo dos games. Lacração? Mano, é que a lacração no mundo dos games, ela pode vir com um tom proposital ou não de algo forçado. De algo que, por exemplo, uma empresa grande ou até mesmo a empresa pequena, tá? Não vou generalizar a empresa grande porque isso é do ser humano, está no caráter do ser humano.
usar Uhum. artifícios para chamar a atenção de público. E numa época onde a maioria da cultura está ficando woke, está ficando voltada para isso, trazendo atenção a coisas mais antropológicas e de autoconhecimento, nesse sentido de seja por identidade de gênero, liberdade de expressão, opção sexual. Essas coisas, essas pautas de lutas contra causas ruins chamam a atenção das pessoas. São coisas boas? São. Não são coisas boas quando são usadas por um propósito externo, como lucro. Quando uma empresa visa o lucro em cima disso, ela não tá fazendo para te incluir, ela tá fazendo para incluir o dinheiro que você tem. Então, sei lá, cara. Tem que quando você quer inserir essa cultura da lacração em alguma mídia, você tem que convencer as pessoas inicialmente de que aquilo ali que tu tá fazendo é porque tu acredita naquilo. E não porque. Não é só pra. Que não é só pra. Como é que falava mesmo? Big Money, é isso que falava? Dinheiro, reconhecimento. Tem gente aí que é conhecido por uma coisa, mas faz outra completamente o oposto. Então, às vezes, o dinheiro não é tudo. Às vezes a pessoa vai fazer isso na busca por uma imagem. E a imagem provém o dinheiro. A imagem provém o resto. Pô, papo cabeça. Mas sua opinião no geral sobre cultura woke e lacração seria o quê? No geral, como tá sendo usado? Você tem algum exemplo de quando foi usado de maneira errada? Ou algo desse tipo? Uma maneira errada? Maneira errada. Calma, tem exemplos. Mas um jeito que eu gosto de uma maneira certa, e isso acho que a maioria das pessoas me discordariam, tem um jogo lá que foi lançado de RPG chamado Avowed, da Blizzard. Sim, tô ligado, Avowed. Eu não sei se aquele jogo é ruim, nunca joguei ele. Eu só sei que ele tem gênero neutro. E, mano, eu vou entrar no fato de que eu acho o gênero neutro uma aberração ortográfica. Mas ele existe e pessoas usam porque ele deve ser respeitado. Se você não vai... A maior coisa que... O maior argumento que as pessoas usam para poder abominar o pronome neutro seria, tipo, não tá no dicionário ou algo desse tipo. Sim, e de fato não está, mas isso não significa que você precisa deixar de ter respeito para com a pessoa que usa. Agora, se você se a pessoa não tem esse respeito, ela não precisa frequentar o ciclo social de quem usa pronome neutro. Porque não. Sim. Essa é a base, entendeu? Não, ela já não frequenta, então não tem pra que se incomodar. Exatamente, ela já não frequenta, ela já não entende, ela não sabe por quê. Ela não sabe na prática por que a pessoa gosta disso, o que traz nela. Então, é melhor que ela só cale e consente. Aliás, consentir talvez não, né? Porque é muito egoísmo pedir que a pessoa aceite uma coisa que ela não quer. Mas, cedo ou tarde, ela percebe que tá errada, porque ela está afetando vidas e não a ortografia. Isso nunca teve... Não, isso nunca teve... pra eles nunca teve, tipo... O motivo nunca foi o português ser mudado pra poder encaixar outras pessoas. É só algo... Você sabe o que é. É um cu piscando na velocidade da luz, mas vamos pensar que o português em si ele muda. É uma língua mutável, o idioma é algo mutável. Hoje pode não ter o pronome neutro, amanhã pode ter o pronome neutro. Claro. Hoje tem o VC, o você, antes era vossa mercê. Como que a língua não vai mudar? É claro que ela pode mudar, mas eu entendo a revolta porque é puramente algo... Nem o português certo a gente fala, então... de fato, mas eu acho que a questão da revolta sobre essa questão woke do pronome neutro, entendo a parte da revolta ortográfica, embora a pessoa seja hipócrita quando ela reclama disso, porque ela não escreve e fala ortograficamente correto, mas é um desejo egoísta de ver pessoas diferentes dele, que concordam com coisas diferentes dele, sofrer. Por isso que ele não vai respeitar. Não adianta você querer mudar as pessoas. Você que é trans, você que tem pronome neutro, você que se identifica
da O maneira problema mais nunca foi a confortável palavra, o possível, problema mudar os é a outros. pessoa que usa. Mude o ciclo social que você tá, que exponencialmente mais pessoas vão chegar perto, querer conhecer e saber. É melhor do que ir direto na toca do lobo querer mudar a cabeça de brasileiro. O problema deles nunca foi exatamente a palavra, e sim a pessoa que vai usar essa palavra. É, A pessoa que vai usar essa denominação. A pessoa que está sendo referida. isso. Ele tem repulsa contra essa pessoa. Esse é o problema que Sim. eles Mas veem. tu acha que é algo mais. Tu acha que a pessoa, ela ataca essa pessoa, essa outra pessoa, de maneira a ofender o pessoal dela, ou tentar realmente mostrar que o pessoal, no caso, o indivíduo, ou ele tentar atacar no geral mesmo? Tu acha que assim, a intenção ruim do cara é fazer a pessoa que tá ali na hora, o indivíduo, mal, ou mostrar pra todo mundo que todos aquele indivíduo tem que ficar mal? Cara, tipo, eu convivo com pessoas que têm essa linha de pensamento e eu acho que é realmente pra fazer a pessoa se sentir mal. Porque, O cara, é só uma indivíduo, palavra, é bom, só. ela só quer é, atacar o pessoal de uma pessoa. só quer atacar o pessoal. Tipo, é só uma palavra, é só você. É só um jeito que uma pessoa quer ser referida. Não vai cair um braço de tu Não usar vai essa cair no braço, vai deixar a pessoa feliz e vai se livrar de um problema maior Exato. ainda se tu reagir do que reagisse de forma negativa. Cara, não faz sentido. Mesma coisa com tipo, ser pessoa trans, tá ligado? Tipo, você só não você chamar a pessoa do jeito que, tipo, ela não quer ser chamada, é só pra É só pra ser provar. alguém ruim mesmo. É só pra provocar. Não tem motivo. Às vezes tem. Eu posso citar velhos amigos que se conheceram antes da transição. Um usa o nome morto do outro. O nome morto do outro. Isso acontece. Só que aí ela é excludente daquela parte do tipo, são amigos, não se conheceram depois. Então fica difícil. É que nem minha mãe. A minha mãe ela dificultou pra me chamar de ela, mas hoje em dia ela só chama de ela, porque, bem, ela me conhece há muito mais tempo do que eu me conheço. Então é natural que ela se confunda. Não é Sim. se confunda, é diferente. Você quer falar um pouco sobre como foi pra você chegar na tua mãe e falar isso? Eu sempre tive uma família privilegiada. Eu sou uma pessoa privilegiada. Disso eu tenho que admitir. Porque Privilegiado em que sentido? privilegiada não no monetário, mas em liberdade. A minha família não é preconceituosa, não tem religiosidade forte, não tem dogmas. Entendi. Minha família não é dogmática. Minha família ela é liberal e simplesmente eu sempre pude expressar as que eu queria, me comportar como eu queria. Confesso, eu era bem revoltado, aqueles adolescentes revoltados que briga, discute, sabe? Talvez isso tenha de falta de limites. Mas Aquele lá que só quer discordar só por discordar. isso. Às vezes quer discordar. Eu gostava de discutir porque eu criava argumentos pra convencer as pessoas de que eu não queria, eu não precisava, eu não devia fazer isso. Só que tá errado. Tá errado, cara. Tu é adolescente, teu pai e tua mãe pedem ajuda pra você, vai e faz. Porque mais do que ajudar os teus pais e a mãe, você aprende a fazer uma coisa. E aprender a fazer uma coisa, você absorve aquele conhecimento. E eu, hoje em dia, me arrependo de não poder voltar no tempo e simplesmente fazer tudo sem reclamar. Teria sido aprendido. Não é provar um ponto, é só obter conhecimento. Não é tudo. Como não é que tudo trabalho, focado. sofrimento. Não é tudo focado em. Tipo isso. Às vezes, cara, tu encontra a tua paixão fazendo um trabalho. Você encontra a sua paixão ajudando alguém. Mas eu me desvirtuei. A pergunta era sobre. Tá, daí eu tenho essa família. Eu gosto de reiterar o privilégio, porque muitas trans e pessoas do âmbito do LGBT, Não tem. às vezes até fora, tá? Sofrem com familiares que são rígidos, que são arrogantes, que são prepotentes, principalmente narcisistas. Não, isso aí. E daí eu cheguei, eu
sempre, desde criança, eu tinha uma coisa diferente. Eu não gostava de coisas que os meninos gostavam. Eu não tinha amizade com ninguém, eu sofria bullying, me chamavam de um monte de coisa na escola, que, né, viado, essas coisas assim. É o normal. Infelizmente é o normal das crianças de hoje em dia. Aí o que que eu Tipo, tinha? aprende em Eu casa. tinha vontade de chegar em casa, sentar no meu notebookzinho com Windows Vista da época e jogar. E é o que eu fazia. Nossa, é Windows Vista. Eu comecei a vida dos jogos com uns 3 anos, quando tinha um computador de caixa, tubo, eu nem me conhecia por gente, mas eu tenho memórias dessa época, dos jogos que eu jogava. Tinha um jogo do Iron Maiden, que era o Ed Hunter, né? Iron Maiden. Cara, Aham. Antes de existir o Legacy of the Beast, do joguinho de celular do Iron Maiden, existiu o Ed Hunter. Mas enfim, eu jogava pra passar o tempo e me distrair. Eu não tinha consciência. Na verdade, não é das crianças e nem dos adolescentes ter sim, consciência sim, de que sim. isolamento social precoce leva a dificuldades posteriores para socializar. Por quê? Porque a gente não sabe o trejeito de pessoas, a gente não sabe olhar nos olhos delas, a gente tem medo do desaprovação e tudo isso carregado do trauma que vem do passado, da educação, do narcisismo, do dogma. Daí numa bela tarde de 2022, 2021, eu cheguei pra minha mãe, falando que eu me sentia estranho, que eu me olhava no espelho e eu não me enxergava. Daí Não se via do não jeito que. eu não queria daquele jeito. E o pior é que isso nunca coube pra mim, porque eu era amante de meninas trans. Eu queria namorar uma menina trans, era isso que eu queria. Só que daí, a partir de um tempo, eu não quis mais. Aí eu comecei a me olhar. E eu não me olhava. Eu me olhava e não me via. E aí Como assim? eu me olhava no espelho e eu dizia, tem alguma coisa faltando, eu nunca fui uma Tem pessoa alguma feia. coisa, não é isso que eu não acho que eu seja isso. Não acho que eu seja isso. Daí, pra mim, que sempre respeitou e gostou da pessoa trans, eu pensava que não cabia pra mim ser. Mas aí eu disse, e se eu tentar? E eu gostei. Aí, sem que eu pedisse, uma pessoa que eu estava na época começou a me chamar com pronome feminino. E eu gostei daquilo. Foi fofinho, a sensação fofinha de calor no coração. Foi caloroso, entendi. É como se aquela ideia, aquela sugestão do momento me abraçasse. Então eu peguei e eu gostei, deixei, permiti e foi indo, foi indo. Daí eu me descobri, falei pra minha mãe. Felizmente, na época, na minha cidade, o governo ele dava, ele pagava para que tivesse ambulatório trans, ou seja, pessoas podiam ir lá, ainda pode, eu vou lá na psicóloga da saúde LGBT para poder pegar hormônios, poder fazer a transição de fato Sim, acontecer, sim, sim. sendo paga pelo governo. É um programa. Ainda tá no processo? Hã? Como é que tá? Como é que tá ainda? Ainda tá no processo? Eu não entendo muito. Eu não vou remover meu coisa, porque pra mim é o charme, né? Não, tá Mas, bom, tá bom. mas estamos Claro. tomando aí os remédios, os peitos crescem, a bunda cresce e só não cresce a carteira, né? Só não cresce o que eu preciso realmente. Daí, assim, os primeiros meses, tomava, eu tomava o hormônio, que é o Valerato Estradiol, e alguns bloqueadores de testosterona. Então, as primeiras coisas que eu sentia: falta de apetite sexual, a nossa libido diminui, o esperma ele fica aquoso, ele não fica com aquela pasta com quantidade, você se torna você se torna Estéreo. você se Estéreo. torna infértil. Mas quem sabe, quem é menina trans não tá nem aí pra isso, de verdade. Que se foda. Se torna infértil, suas emoções são muito mais frágeis, você está tendendo muito mais a chorar, a ficar triste. E fique triste, chore. Tem Não mais a ver, guarde tipo, coisas pra si. isso teria mais a ligação com o estrogênio? É estrogênio? Estrogênio.
Valerato estradiol, mesma coisa. O estrogênio é o hormônio feminino, é o que o corpo feminino produz. Não, mas isso de ser mais emotivo teria ligação com o Tem estrogênio? ligação, tem ligação. Eu não sei explicar o certo, tá? Eu vou falar uma coisa que existe na minha cabeça. A mulher, por muitas mais épocas, foi mais frágil emocionalmente que o homem, uma vez que esta é um indivíduo de menor capacidade de força muscular. E disso eu estou falando numa época onde as pessoas se vestiam com folha de bananeira, que elas batiam com clavo. Sim. Então, sim, o que aconteceu na história? A gente sabe que a mulher ela ficou sedentária fazendo a plantação enquanto o homem saía para caçar. Essa discussão que houve lá atrás provoca no DNA uma memória muscular e emocional de que você é uma pessoa mais fraca, você pode se dar o direito de chorar, você pode, você é mulher. Então, eu não sei explicar se eu sinto mais vontade de ficar triste. Não é vontade de ficar triste, perdão. Se eu sinto que a tristeza me atinge mais facilmente por causa dos hormônios, ou se é uma retromemória que existe por trás desse sentimento. E retromemória, eu tô me referindo a coisas que... Retromemória, Aconteciam. tô me referindo a coisas que você sente que já viveu, mas nunca viveu. Tipo um déjà vu. Você já teve um déjà vu de estar em um lugar onde você nunca esteve, ou conhecer uma pessoa que você nunca conheceu? Sim, sim. Acredito que sentimentos e comportamentos são herdados pelo DNA, pela genética. Porque... Genética feminina. eu acredito que eles são. Não... Pô, pior que é difícil explicar, mas tendências, né? Pode ser, na verdade, uma ordem comportamental, onde você vê a pessoa que lhe deu a luz, a sua mãe, fazendo uma coisa, você, por manada, efeito manada, você vai lá e acha que tá certo e faz igual. Ou, se você nunca tivesse tido contato com ela, você faria igual ela? Tipo, fica a dúvida aí. Complicated. É muita informação pra minha cabeça. E o pior é que eu me desvirtuei, porque era só uma pergunta sobre como foi pra contar pra minha mãe. Não, foi bom. Foi um bom assunto, foi um papo bom. Mas foi isso mesmo. Eu tive privilégio. Pessoas, a maioria delas, a maioria esmagadora das trans. Sim, é uma tem grande privilégio. parte. Não tem privilégios. Tem pais que maltratam, tem amigos que maltratam, tem inimigos que maltratam, tem um mundo que maltrata. Maltratam mais ainda. Tudo. A única coisa que eu posso desejar pra elas é toda a felicidade e conquista do mundo e pedir de coração que todas e todos vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra. Precisar espiroquear, espiroqueia, se precisar chorar, chora, mas não deixa de se tratar. Eu nunca fui no psicólogo. Desinteresse? Não, desinteresse não. Meus pais acham muito que tipo, você não precisa ir pro psicólogo, Sim, eu só vou entendi. seguindo. Eles acham, eles veem futilidade no trabalho do psicólogo. Sim, mais ou menos isso. É que hemos de concordar, né? É muito difícil você chegar numa pessoa e pensar, poxa, por que você não me ajuda? Aí ela diz, R$200 por dia. Tá ligado? Porra, como é que eu vou querer ir no psicólogo desse jeito? Eu só vou no psicólogo porque, como eu disse, o ambulatório transfornece de graça. Eu prefiro muito mais conversar e despender tempo com um amigo distraindo a minha cabeça do que pensar nos meus problemas e ter que pagar pra isso. Não, é uma opinião minha. Eu sempre fui muito chata com a questão de psicólogo, não gostava de ir mesmo. Ainda tem um negocinho que eu não gosto, mas é justamente por isso, porque as experiências que eu tive R$200, R$300 aí pra eu passar meia hora conversando contigo. Aliás, Pro Obsec. Caralho, né? Pro Obsec, passa o dinheiro aí, passa na conta. Como se fosse uma entrevista. Pix, e infelizmente o cartão foi recusado, desista dos seus sonhos. Daí o cara me dá um genjutsu e rouba toda a memória que tive da conversa. É o seguinte então, merda, acabou, sai daqui.
Eu acho que esse é o principal motivo que simplesmente afasta as pessoas de querer cuidar da Faz própria saúde sentido, faz mental, sentido. porque estamos tratando de problemas, clínicas, saúde. Existe medicamento e existe tecnologia suficiente para melhorar. Só que a sua cura tem preço fixo. Ainda é uma indústria de medicamentos, ainda é uma indústria hospitalar. As pessoas vão lucrar em cima disso. A sua cura Uhum. tem preço, cara. Você vai, se a indústria achar que você tem que morrer, você morre. E acabou. E acabou. Mais alguma coisa sobre, tipo, voltando ao assunto da mãe? A mãe. É, Daí que ela. a gente Eu vou te saiu dizer do... uma coisa, tá? Tipo, depois que eu me assumi, me conheci, ela começou a fazer mais parte da minha vida, a me tratar com mais cuidadinho, com mais fofurinha, me dar Caralho. presentinho, querer me acompanhar nas consultas, sabe? Às vezes é só não necessariamente você se assumir de uma forma para outra pessoa, às vezes é só você ir com honestidade para outra pessoa e você passo a passo começa a Uhum, construir uma relação. Nossa. uhum. E foi isso que aconteceu. Eu fui com honestidade e melhorou. Minha vida melhorou. Para muitas, pioram, tá? Para muitas, pioram muito. Sim, sim, sim. Eu E é imagino. isso que é ruim. Isso é horrível. Isso que dá o como é que fala? A, o receio de contar. Exatamente, exatamente. O receio, e esse receio de contar, ele é tão forte e tão presente que tem pessoas que têm dúvida se ela quer ser aquilo ou não, que tem pessoas Uhum. que se identificam só com um ou com o outro pra não precisar falar que só se identifica com um e ser escrachado por isso. Existe o medo de ser rejeitado, negligenciado, extraviado. Sei lá o que. É tão grande Tudo doado. que ele produz vertentes disso. Ele produz vertentes de comportamento disso. Ao invés da pessoa ir direto ao ponto, ela fica, não, mas eu tenho dúvida do negócio, eu me identifico com os dois, ou isso ou aquilo. Mas às vezes a pessoa só queria ser uma coisa só e não precisar ter que mascarar Uhum. isso. Que bem, a É meio primeira paia. barreira que a gente passa é o nascimento. A segunda é a sociedade. A terceira é sobreviver. Porque se a gente passa da primeira, se a gente consegue lá na primeira o que a gente quer, o resto da vida vai ser fácil. Agora, se a gente não Uhum. consegue, a gente tem que buscar a sociedade, a aceitação dela e sobreviver, porque não basta estar na sociedade, vai ter homofóbicos que vão te matar, literalmente, física e psicologicamente. Não, Então, isso não é nem exagero. não é nem exagero, a expectativa de vida de uma trans é baixa e a razão é a violência. Uhum. Imagino. Mas a saúde mental, coisa mais importante do mundo, porque antes um antes passar algo ruim nas mãos de pessoas que já são ruins e conhecidas por isso, do que a gente fazer coisa ruim pra nós mesmos. E eu estou falando de, sabe, Sim. tirar Uhum. Tô ligado. a vida, a Tô depressão. ligado, tô ligado. Uhum. Então, preservemos a nossa própria vida, porque às vezes o momento ruim que a gente tá passando é só temporário. E vai melhorar, vai ficar tudo bem. Uhum. Às vezes ou sempre. É que eu digo às vezes porque eu não represento ninguém, nenhum todo, mas vai ter pessoas que vão, sabe? É a lei da qualia. Eu nunca vou poder entender por que eu penso, ajo e sou desse jeito, porque ninguém nunca viveu e sentiu de fato com veracidade o que é viver minha vida. E eu nem dos outros. Então vai ter alguém na Uhum. vida que vai discordar de tudo que eu falo. E eu não vou saber entender por quê, porque eu não vivi a vida dele. Ele não vai me entender porque ele não viveu a minha vida. Só que é aí, aí que Não tá tem a como parte você saber. importante. Eu quero conversar com ele? Não. Eu quero ele no meu ciclo social? Não. Eu quero pessoas que me entendam, me confundam e me respeitem, entendeu? Então, tipo, uma pessoa veio fazer coisa ruim ou ser ruim, não convença ela ao contrário. Vira a cara, finge que ela não existiu. Às vezes, mano, as pessoas que são ruins Cara, merecem. principalmente com. É complicado de mudar a cabeça de uma pessoa.
que acredita nisso há tanto tempo. É que é algo recente também. Então eu entendo que não a maioria, mas grande parte do preconceito é advindo por costumes que não foram abandonados e são meio que recentes. O que eu vou dizer? A gente aboliu a escravidão há menos de 200 anos. Pior, né? Tipo, como é que em menos de 200 anos as pessoas distinguiam entre negros e brancos, eu vou chegar e dizer que existem mulheres com piroca? Como que eu vou fazer isso? Sem, sei lá, ser linchada na rua. E também, eu tava pensando em alguma coisa aqui, agora eu esqueci. E acho que outros argumentos muito usados, o segundo argumento mais usado, fora a Eu questão não tenho paz. Voltei. Nossa, tu é um arrombado tudo. Cara, tu é um miserável. Não, Fora tá a questão- gravando ainda? Sim! Não é minha culpa que me ligaram pra falar de emprego. Tu tava no Plants vs Zombies Garden Warfare, seu merda! Eu entrei por 3 segundinhos e fechei o jogo. O teu cu!